Ha! Eu literalmente montei uma máquina de imprimir dinheiro, mas calma, não estou falando de nenhuma falcatrua, nenhuma falsificação, nada disso. Estou falando de imprimir, entre aspas, dinheiro por meio da mineração de criptomoeda. E como isso é possível? Como minerar criptomoedas? E por que eu estou fazendo isso? Bom, isso é o que eu irei explicar nesse vídeo. Portanto, se esse tema lhe interessa, confia bem comigo que o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, fica aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Também, se você não me segue, me siga aqui lá no Instagram, porque por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima e também comunidade do Saldo Zero lá no Discord. Vai lá, faça parte desse grupo VIP. Vou deixar o link para você para você entrar na comunidade na descrição do vídeo. Vai lá, interage comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito valor para a sua vida financeira. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro, acho que é válido nós entendermos rapidamente, sucintamente, o que é mineração de criptomoedas. Para entendermos, nada melhor do que nós fazermos uma alusão ao sistema bancário. Quando nós realizamos uma transferência no sistema tradicional, seja por DOC, TED e agora o Pix, quem faz esse processo de validação são as instituições financeiras, literalmente os bancos, né? Agora, quando nós estamos falando desse universo, desse mundo de criptomoedas, a coisa muda um pouco de figura. Nós não temos uma entidade central reguladora. Essas operações da pessoa A para a pessoa B, para a pessoa C, elas ocorrem de maneira extremamente descentralizada. São os próprios participantes destas redes que fazem essas validações por meio de redes ao qual nós chamamos, por exemplo, de blockchain. E nessas redes, esses participantes que ficam responsáveis por validar essas inúmeras transações totalmente descentralizadas são o que nós chamamos de mineradores. E durante esse processo de validação, de mineração, digamos assim, a intenção é mais do que simplesmente validar essas transações, mas sim de encontrar novos blocos dentro destas redes. E é por meio desses blocos que são encontrados é que os mineradores são remunerados por meio de novas moedas. Então, minerar, em linhas gerais, nada mais é do que você emprestar o seu computador, conectar o seu computador a essa rede blockchain, validando transações em busca de blocos. Caso encontre, você é remunerado recebendo novas moedas. E esses mineradores são literalmente os responsáveis por manter toda essa rede viva e todo o sistema funcionando. E como minerar uma criptomoeda, eu pretendo não aprofundar os detalhes, até porque se for o caso, se for necessário, se houver interesse, eu posso fazer novos vídeos complementares. Mas em linhas gerais, o que nós precisamos ter? Primeiro, um computador com um bom poder computacional. Segundo, uma carteira de criptomoeda. Terceiro, uma pool de mineração. E quarto, um software para que a gente possa minerar. Calma, que eu vou explicar todos esses pontos com maior detalhe. Primeiro, quando estamos falando de um computador, então você precisa de um computador com um bom poder computacional. E por que disso? Porque a força da mineração, a sua força como minerador, está diretamente ligado a essa potência computacional ao qual você irá conectar o seu computador à rede. Então entenda o seguinte, quanto melhor o seu computador, quanto maior o seu poder computacional, maior será os retornos proporcionalmente. E falando de poder computacional, a maneira mais popular atualmente é a mineração por meio de placas de vídeo, que muita gente chama de GPU. Então entenda o seguinte, que quanto mais potente a placa de vídeo do seu computador ou as placas de vídeo do seu computador, já vamos entrar nesse mérito, maior será o seu poder computacional. E para que você tenha uma ideia, com a cotação atual do Ethereum, porque tudo isso varia, são coisas que a gente vai aprofundar mais para frente no vídeo. Uma placa de vídeo GTX 1660 Ti, ela está sendo capaz de gerar atualmente aproximadamente R$ 370 mensais. Do outro lado, uma RTX
3090, uma placa muito mais poderosa, está sendo capaz de gerar aproximadamente R$ 1.500 no mesmo período, R$ 1.500 dentro do mês. Mas não entenda o seguinte, que é necessário um supercomputador para minerar. Com placas mais simples, você também pode conseguir minerar, mas a questão é que quanto maior o seu poder computacional, melhor. E é dessa maneira que muita gente vem colocando o seu PC gamer, um PC que estava parado, encostado, está colocando para minerar. Porque geralmente esses computadores gamers, eles possuem placas de vídeo mais potentes. E quem sabe você aí do outro lado, com o seu computador gamer, já não tem a possibilidade de colocar o seu computador para minerar hoje. E se você quer saber se o seu computador ele é capaz de minerar e qual seria o retorno proporcional à sua placa de vídeo, sites como a NiceHash já possuem calculadoras para te auxiliar nesse cálculo. Basta você informar a moeda, informar a placa, ele já vai te dar o retorno estimado diário que você pode obter com essa sua placa de vídeo. Vou deixar o link da NiceHash na descrição do vídeo. Segundo ponto, você precisa de uma carteira de criptomoedas. Assim como num banco, para que você possa receber um montante, você precisa lá do número do banco, agência, conta. No mundo cripto é a mesma coisa. A diferença é que você precisa de um número de carteira, que é uma hash, é um número gigantesco ao qual você precisa informar para quem vai transferir o dinheiro para você. E a maneira mais simples de você obter um endereço de carteira é por meio das exchanges, que são as corretoras, entre aspas, de criptomoedas, como a Binance, a Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin e assim por diante. Então, se você abrir conta em uma dessas exchange ou em outras, a qual você se sinta mais confortável, você já vai ter um endereço de carteira, simples assim. E por que isso é necessário? Primeiro, para o próximo ponto ao qual nós estaremos falando de pools de mineração, é necessário para que essa pool ela saiba para onde ela vai lhe pagar. Você estará trabalhando e em determinado momento esse capital é pago para você. E para onde será pago? Para esse seu endereço de carteira de criptomoeda. Não irei aprofundar os diversos tipos de carteira de criptomoeda, uma vez que eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar um card aqui, caso você tenha interesse para assistir depois, beleza? Terceiro ponto, é preciso uma pool de mineração. Pool, na verdade, são piscinas. Mas o que acontece? O mundo cripto permite que as pessoas façam suas minerações de maneira solo, sozinhas. Acontece que para você encontrar aqueles blocos que eu estava comentando no início do vídeo, a dificuldade fica enorme. E se você não tiver um poder computacional gigantesco, pode ser que você passe meses e até anos sem encontrar um único bloco. E se você não encontrar bloco, você não tem receita. E é nesse sentido que entram as pools de mineração. Podemos dizer que as pools são as cooperativas do mundo cripto. As pools nada mais são do que grupos de mineradores que unem que juntam as suas forças computacionais com o objetivo de encontrar esses blocos mais rapidamente, mais facilmente. E ao encontrar esses blocos, a recompensa, as moedas conquistadas são distribuídas para os mineradores baseada na quantidade de trabalho de cada um. Por isso, a importância de você ter um bom poder computacional, porque quanto maior o seu poder, quanto mais você estiver trabalhando, mais você estará recebendo proporcionalmente. E aí, sites como Mining Pool Stats, por exemplo, você consegue encontrar quais são as maiores pools por moeda. Nesse caso aqui, nós temos que a Ethermine é a maior pool de mineração de Ethereum. Então, nesse caso, basta você selecionar a pool, ao qual lhe gera maior interesse, e seguir os passos que eles lhe dão para você poder minerar. Legal? E quarto ponto, é preciso um software para mineração, porque beleza, você tem um computador, você já tem uma carteira, você já sabe qual é a pool que você vai utilizar, mas e aí, como é que você conecta o seu computador a essa pool? E aí aqui, dentre os inúmeros softwares de mineração que você pode encontrar por aí, os dois mais populares atualmente são o seguinte: primeiro, NiceHash. O próprio site lá que eu te mostrei tem um software para você baixar, instalar, configurar e começar a minerar. A NiceHash, ela é uma boa alternativa para quem utiliza o sistema Windows e não quer dedicar o seu computador exclusivamente para a mineração. Ou seja, às vezes é um computador pessoal que você utiliza para outras tarefas e quer simplesmente ter um software para, paralelamente, poder fazer a sua mineração de cada dia ali. Do outro lado, nós temos o HiveOS. O HiveOS
Pelo nome já, OS, é um sistema operacional dedicado à mineração. Esse sistema é baseado em Linux e é um software mais indicado para quem quer montar uma máquina exclusiva, dedicada para a mineração. Nesse sentido é o que nós chamamos de rigs de mineração. E a única diferença de uma rig para um computador normal é a quantidade de placas de vídeo ao qual você conecta ao computador. E aí vem aquela pergunta, né? Vale a pena minerar? Primeiro, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar ele, dar essa moral pro Sal do Zero. Mas antes de mais nada, preciso deixar um disclaimer muito claro. Não estou recomendando que você comece a minerar, que fique muito claro. Isso é uma atividade de risco. Estou dizendo isso após estar já minerando há mais de 6 meses. Inclusive, fiquei muito reticente em trazer esse conteúdo aqui para o canal, porque nós sabemos que algumas pessoas são capazes de tudo por dinheiro. De todo modo, esse é um conhecimento que não pode ficar guardado. Por isso, de novo, se você estiver gostando, compartilhe. Não podemos guardar esse tipo de conhecimento, mas eu quero lhe responder abrindo determinadas ressalvas. E para responder se mineração vale a pena, a gente precisa analisar ela por diferentes focos. E o primeiro foco aqui é a questão do custo-retorno. Olhando simplesmente pelo viés financeiro, tá? Como eu comentei, o core da mineração atualmente, ele ocorre por meio das placas de vídeo. E essas placas, elas estão sofrendo um problema de escassez em demasia no mercado. Para que você tenha ideia, placas que até o começo de 2021 ainda eram encontradas por volta de R$ 1.500, hoje não são mais encontradas por menos de R$ 3.500, R$ 4.000 ou até mais. A RTX 3090, por exemplo, ela já pode ser encontrada facilmente acima dos seus R$ 20.000. E outra questão que você também precisa levar em conta é o custo com energia elétrica, que não é barata e também não pode ser ignorado nessa conta. Sites como o What2Mine e o próprio LanceHash, você já consegue selecionar a placa e saber qual é a velocidade em megahash dessa placa. Megahash seria quase como quilômetros por hora, se estivéssemos falando de um carro, e qual é o consumo em watts, tá, de cada placa. Mas para que você tenha um parâmetro, atualmente a minha rig, ela conta com 10 placas de vídeo, sendo 5 1660 Super, 2 RTX 3060 Ti, 2 RTX 3070 e uma RTX 3090. Esse poderio todo nos dá uma velocidade, uma potência de 487 megahash aproximadamente. E somado aos demais componentes para você montar essa máquina, placa-mãe, processador, memória, fontes, etc, gerou um custo aproximado de R$ 65.000 para montar essa máquina. Contudo, minerando Ethereum pela cotação atual, ela está gerando um lucro bruto aproximado de R$ 6.000 mensais. Destes, R$ 1.000, mais ou menos, vai simplesmente para pagar conta de energia. Nesse sentido, ela está rentabilizando aproximadamente 7,57% ao mês, o que nos dá um pagamento do investimento em aproximadamente 13 meses. E outro foco que nós temos que ter aqui é o risco da operação. Primeiro, minerar é uma maneira segura de gerar renda passiva? Absolutamente não. E se alguém te disser o contrário, está mentindo ou está equivocado, porque é uma atividade de altíssimo risco. E por que eu estou falando isso? As respostas são simples. Primeiro, atualmente, a grande maioria dos mineradores estão minerando Ethereum. E por que estão minerando Ethereum? Porque é a moeda mais rentável para a mineração atualmente. Só que você já ouviu falar em Ethereum 2.0? O que vai acontecer? Em meados de 2022, aproximadamente na metade de 2022, está prevista a atualização do Ethereum, ao qual não será mais minerável por placas de vídeo. Obviamente que existem e continuarão existindo outras moedas a serem mineráveis. Mas a questão concreta é que ainda é tudo muito nebuloso. Ninguém consegue afirmar o que vai acontecer quando essa avalanche de mineradores de Ethereum pararem de minerar essa moeda e passarem a minerar em demasia as outras moedas. No entanto, a mineração vai morrer? Duvido. Agora, se ela continuará tão rentável quanto é atualmente, aí eu já não posso garantir. Segundo ponto que você precisa observar dentro de riscos, o custo
das placas. Você precisa observar muito bem qual é o montante, qual é o capital que você está colocando em risco. Será que você não está se arriscando em demasia? E o que vai acontecer se uma ou mais placas de vídeo da sua rig, do seu computador que seja, vier a queimar? E não pense que isso é algo difícil de acontecer, porque esses equipamentos, eles estão sendo colocados em estresse 24 horas por dia e eles não foram projetados para isso. Além disso, e se essas moedas que porventura as pessoas passem a minerar, elas simplesmente perderem valor no mercado? Então, gente, tudo isso precisa ser muito bem ponderado antes de você sair colocando capital nesse tipo de empreendimento. É um investimento elevado com um risco maior ainda. Eu não quero que você simplesmente desista de minerar, não é isso. Mas eu gosto de jogar muito francamente, eu gosto de ser muito transparente nas coisas que eu faço. E se eu estou trazendo esse tema de mineração aqui, tenha certeza que foi muito bem pensado e eu quero lhe alertar dos riscos antes de alguém sair fazendo loucurada. Inclusive, as pessoas podem estar perguntando, mas tem tanto risco, por que eu, Paulo Boniati, estou minerando criptomoedas? E aí tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro que, como eu sempre gosto de dizer, conhecimento é poder. Os conhecimentos, de maneira geral, eles não são desperdiçados e conhecimentos que você vem adquirindo ao longo da sua vida, em algum momento você vai utilizá-los. Só para que você tenha exemplo. Muita gente não sabe, mas eu tive um passado de músico, já tive banda, já toquei na noite aqui curitibana. E esse meu conhecimento de banda, esse meu conhecimento de som, de gravação, de edição, me ajudou, por exemplo, para montar o Saldo Zero, para mexer com programas de edição de imagem, mesmo não sendo o que eu fazia, mas me trouxe um conhecimento que acelerou esse processo de aprendizagem. Outro ponto, meu conhecimento como desenvolvedor de sistemas. A minha formação é em tecnologia e esse conhecimento me deu um conhecimento muito grande de lógica. E lógica, por exemplo, que me ajuda muito nos meus investimentos. E esse meu conhecimento em tecnologia me ajudou também, por exemplo, a montar essa rig de mineração. Eu não tive grandes dificuldades para montar esse computador. E esses são apenas alguns exemplos, mas para mostrar para você que os conhecimentos que você vem adquirindo durante a vida, em algum momento você vai utilizar. E sem dúvida, esse conhecimento que eu estou absorvendo não simplesmente por comprar ou investir uma cripto, mas por estar fazendo parte, olhando de dentro esse processo, como funciona esse mundo cripto, me dá uma vantagem frente àquelas pessoas que estão simplesmente comprando uma moeda sem saber o que estão fazendo. E outra questão importante, né? Apesar do investimento necessário para montar essa rig, foi um investimento muito bem calculado. É uma parte ínfima perto de todo o restante do capital que está investido. E se tudo der errado, eu vou ficar triste? Óbvio que eu vou, mas eu quebrarei com isso de maneira alguma. Além do mais, no pior dos cenários, se a mineração acabar ou se essa máquina não minerar mais, ainda eu tenho as peças, eu posso ainda recuperar parte, obviamente, do investimento vendendo essas placas, vendendo os componentes que a compõem. E puxando um gancho, né? Se a minha exposição ao risco ela é pequena, a possibilidade de ganhos são grandes. E a isso nós chamamos de convexidade. Convexidade é a parte a qual você coloca do seu capital, onde a perda pode ser pequena e limitada, mas o ganho pode ser grande e ilimitado. Então veja, eu assumi todos aqueles riscos que eu comentei contigo, mas tudo muito bem calculado. Então, fazendo um apanhado geral, minerar criptomoeda é algo lucrativo? Sem sombra de dúvidas que no cenário atual, sim, até porque você tem um retorno de mais de 7% ao mês não é em qualquer tipo de investimento. Mas a pergunta que tem que ficar, até quando nós teremos essa rentabilidade? E isso ninguém pode responder. Então, meu caro, minha cara, não faça nada que você possa se arrepender no futuro. De todo modo, se você tem um computador parado na sua casa, que tem uma placa de vídeo regular, por que não dar uma olhada e verificar se ela pode minerar? Até porque você pode colocar aquele seu computador parado para gerar uma renda para você. E até porque, como eu comentei, conhecimento é poder. Espero ter agregado conhecimento. Se você ficou comigo no vídeo até agora, considere curtir e compartilhar ele com pessoas queridas. Como sempre, eu lhe desejo todo sucesso e toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!